tenho certeza que é importante esse resgate que está sendo feito da história. Primeiro aquele livro que você me deu, depois o novo livro que foi criado. Que une o trabalhismo às lutas sociais do Brasil. Eu acho que tem um fio da história que une o trabalhismo ao meu governo. Que fio da história é esse? É a história dos movimentos populares. É a história pela consolidação do Estado Nacional, é a história pelas reformas de base e é a história dos direitos dos trabalhadores, da conquista dos trabalhadores. Eu tenho uma convicção. A convicção que eu tenho é que nós nos aproximamos dessa história. Toda a ação desse governo fez com que nós realizássemos uma parte desses sonhos. E ainda há muito por realizar. Eu quero compartilhar com vocês o que eu acho que foi conquistas nessa direção. Mas antes, eu não poderia deixar de assinalar quem são os grandes líderes dos movimentos populares, dos movimentos políticos e dos movimentos que criaram o Brasil moderno. Eu começo por Getúlio Vargas. Muito bem! Sem Getúlio Vargas, nós não teríamos o Estado Nacional. Não teríamos Petrobras, não teríamos Vale do Rio Doce, não teríamos BNDES, não teríamos a estrutura que permitiu que o Brasil, entre as nações, se diferenciasse. Teve, de fato, né, Lu, intelectuais que disseram: vamos virar a página do getulismo, como se fosse possível virar a página de algo que está presente em toda a estrutura. Muito bem, Dilma! E por último, mesmo com algumas imprecisões, o filme sobre o Getúlio. Porque ele resgata um brasileiro que lutou no meio de grandes dificuldades, com a presença já, naquela época, de uma UDN extremamente raivosa que tentava impedir a emancipação do nosso povo e mudanças significativas na nossa história. Depois, eu quero falar do Jango. O Jango, que teve um papel central, um democrata, um homem que construía consensos e também um homem que propôs reformas que até hoje estão presentes na pauta nacional. Reforma urbana, reforma agrária, reforma tributária e todas as reformas. E que teve um enfrentamento com as forças que o Getúlio tinha impedido que se organizasse. E que tornaram o nosso país um país sem democracia durante um período grande da nossa história. Eu me orgulho muito de terem a história ter me permitido trazer os restos mortais dele com honras de séculos. Muito bem! Me orgulho muito. Depois nós temos uma pessoa absolutamente especial, o intelectual da brasilidade, o Darcy Ribeiro. O homem capaz de pensar a Universidade de Brasília, de criar a Universidade de Brasília naqueles papéis. O homem que construiu o CIEPS, sobre a liderança do Brizola. Um homem que respondia pela uma compreensão do que era esse país, com essa diversidade étnica, esse país multicolorido que nós temos. E depois o Brizola. O Brizola que lutou pela legalidade, que implantou e deu início a esta política de expansão da educação. Então, eu quero compartilhar com vocês, tendo esses personagens para nos iluminar,
eu quero compartilhar com vocês a conquista que nós, nesses 11 anos, incluindo o período do presidente Lula e o meu período, nós tivemos a capacidade de realizar. Porque foi um produto coletivo, foi um produto desta aliança estratégica que nós estabelecemos, que tem por base o PT e o PDT e os demais partidos que integram a nossa base aliada. Mas eu estou me referindo, sobretudo, a isso que o Brizola chamava de fio da história, que é esse caudal dos movimentos populares que tem, num dos seus eixos, sem dúvida nenhuma, o trabalhismo como um movimento político, social e popular. No outro, tem o PT, também dentro de toda a sua trajetória de lutas sindicais, democráticas e de transformação do país. Aí eu quero compartilhar com vocês que nesse período nós elevamos o salário mínimo. Elevar o salário mínimo no Brasil é uma conquista, porque nós vivemos num país que durante muito tempo a característica principal foi o arroxo salarial e o desemprego. Nesse processo, com o PDT dentro do Ministério do Trabalho, nós chegamos a aumentar o salário mínimo 70% acima da inflação. Nesse processo, nós conseguimos uma das maiores reduções da desigualdade de renda no Brasil. Enquanto, em média, a renda per capita subia em torno de 27% até 32%, a renda dos mais pobres cresceu 106%. A diferença explica por que houve redução da desigualdade. Por quê? Todo mundo cresceu, todo mundo. Porém, os mais pobres cresceram mais a sua renda, tiveram uma renda maior. E a principal coisa que eu quero destacar aqui hoje, além disso, que é nós termos conseguido tirar 36 milhões da pobreza extrema, da miséria, e 42 milhões nós elevamos para a classe média. Eu queria dizer para vocês que isso é só um começo. É só um começo por quê? E aí vem uma questão que eu acho que é muito cara ao trabalho, a questão da educação de qualidade. É só um começo porque o Brasil, para manter as conquistas, vai precisar muito para perenizar as conquistas, para garantir que elas não voltem atrás. Nós precisamos de apostar na educação de qualidade. E aí, há um compromisso histórico do PDT com a questão da educação. A educação de tempo integral. Isso! Ao governo de 2003, tinha só 11 mil escolas por esse imenso país, que tinha 2 turnos. E mesmo assim, de forma precária. Nós tivemos um crescimento significativo no governo do presidente Lula. Nós chegamos a aumentar em torno de 2,5 vezes. E agora, nesse início de ano, chegamos a 49 mil escolas. E ao final do ano, vamos chegar a 60 mil. Aí, eu quero compartilhar com vocês um grande agradecimento. O agradecimento pelo PDT ter participado de forma efetiva na aprovação da lei que destina 75% dos royalties, daqui o deputado André Vitória, esse órgão necessário. Para quê? Para que nós possamos garantir da creche à pós-graduação. Garantir creche. Creche para que as crianças, os brasileirinhos e as brasileirinhas, de todas as camadas sociais, mas especialmente das mais pobres, tenham as mesmas oportunidades de aprendizado. Nós, Miguelina, achávamos que
fazer creche era para garantir que as mulheres pudessem trabalhar. Mas a gente estava no começo quando a gente achava isso. Creche não é para mulher, diríamos assim, é a segunda consequência. A primeira razão, a creche é para criança ter a oportunidade de crescer e se transformar em adultos que apreendem todos os ensinamentos que eles fazem. Além disso, eu quero dizer para vocês que eu me orgulho muito da alfabetização na idade certa, de ter, com isso, dado suporte à educação em tempo integral. A educação de tempo integral precisa de creche e precisa que a gente alfabetize a criança na idade certa. Acho que nós todos aqui devemos nos orgulhar dos 7.300.000 jovens, trabalhadores e mulheres, porque tem muita mulher, aliás, 60% é mulher, do PRONATEC, que é o Programa Nacional de Ensino Técnico e Profissionalizante. Devemos nos orgulhar de termos construído um caminho de oportunidades na educação superior, que nós ampliamos, garantindo cota para os negros e para os pobres originários de escolas públicas. Garantimos o acesso mais democrático à educação superior, através do Enem, que agora atingiu uma marca histórica, 9.519.000 fizeram o Enem. Você lembra? Diziam que não ia dar certo. Você conhece o povo do não vai dar certo. O povo do não vai dar certo, ele geralmente faz o seguinte: quando a gente lança o programa, eles falam, não vai dar certo. Aí, nós fazemos o programa e eles malham o programa. Não vai dar certo, isso é um absurdo, esse programa não vai. Agora, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo, o programa não é monopólio de ninguém. O programa pode ser usado por nós. Obviamente, não deixa de ser um raciocínio. É um raciocínio. Agora, mostra um oportunismo do mais deslavado nível. Fizeram isso com os mais velhos. Você se lembra a oposição que nós tivemos nos mais médicos? Pois agora que nós trouxemos nós trouxemos para o Brasil 14.000 médicos, é um pouco mais de 14, mas vou falar 14, beneficiando, gente, 49 milhões de brasileiros que não tinham cobertura, que moram nas periferias, que moram nos departamentos, nas regiões indígenas, nos quilombolas, o pessoal que vive nas grandes cidades, porque não é só no interior não, é em São Paulo, na periferia do Rio, de Belo Horizonte, das grandes capitais. Agora, o mais médico não é monopólio de ninguém. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa. Tem outra coisa que o PDT e o trabalhismo têm muita capacidade de reagir ao udenismo e ao golpismo. Por quê? Conviveu e lutou ao longo de toda a sua história com o udenismo e com o golpismo. Conhece suas artimanhas, conhece seus artifícios e sabem, e o trabalhismo e nós sabemos, que só tem um grupo político, uma corrente no Brasil, um grande movimento político, social, que é capaz de combater o retrocesso, a volta atrás, o arrojo salarial, o desemprego, a recessão. Só tem um movimento, que é o nosso lado. O nosso lado sabe fazer isso. Por isso, nós somos capazes de avançar, nós somos capazes de aprofundar a distribuição de renda, garantir crescimento com estabilidade, ampliar as conquistas
e a soberania do país. Porque eu não fui eleita para tirar direito de trabalhador. Muito bem, muito bem. Medida antipopular, chama medida impopular. É um artifício de linguagem. Mas não fui eleita para isso. Não fui eleita para colocar o país de joelhos. Na maior crise econômica, depois de 1929, o Brasil manteve seu nível de emprego. Nós, proximamente, aqui está o Manuel Dias me dizendo, eu não posso divulgar porque é ele que divulga na hora certa. Nós mantemos o emprego crescendo. Só no meu período nós chegamos até agora, né? A 4.960.000 empregos. Certamente nós vamos chegar a mais de 5 milhões. Certamente nós vamos ter uma conquista que é inegável para nós, no meio da maior crise econômica, quando todos os países do mundo desempregam e tiram o direito dos trabalhadores. Nós não combatemos a crise assim. Nós combatemos a crise assegurando que o Brasil manteria sua estabilidade. O Brasil continuaria independente dos movimentos internacionais e provamos, apesar de todas as ameaças, que nós conseguiríamos isso. Que nós manteríamos a inflação sob controle. Aliás, falando da inflação, é bom dar uns números. Se você comparar os 3 primeiros anos do governo do Fernando Henrique Cardoso, a inflação chegou a 12,43%. Os 3 primeiros anos do governo do presidente Lula, como ele tinha recebido a inflação lá em cima, ele baixou para 7, pouco. E nos meus 3 primeiros anos, eu garanti que ela ficasse em 7,08. Hoje tem uma campanha que diz sistematicamente que a inflação está sem controle no Brasil. Todo mundo sabe que a inflação no Brasil é cíclica. É assim, gente. Ela, entre junho, julho, agosto, setembro, ela cai. Aí ela sobe. Outubro, novembro, dezembro até fevereiro. Estaciona. Depois vai caindo lentamente, dá uma subida e cai outra vez. Isso tem 15 anos que funciona assim. É o fluxo da inflação. Então eu quero dizer para vocês, que a inflação está sob controle. 2, que o país tem todas as condições de manter um crescimento constante e contínuo a partir de agora. 3, que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. E quero falar para vocês, nós somos aqueles que têm condição de avançar. Nós vamos fazer o maior programa de infraestrutura que esse país já viu. Juntos, nós somos capazes de construir o Brasil da prosperidade. E aí, do fundo do coração, eu quero dizer para vocês, eu fui do PDT de Brizola. Com ele e com o PDT, aprendi muitas coisas da minha vida política. Sou do PDT do Lula e tenho certeza que o PDT do Lula é de luta! A gente vai fazer assim. É o Lula e o PT do Brizola. Essa é assim. A gente mistura os dois. Tudo junto e misturado. Isso mesmo. Então, essas duas siglas, PT e PDT, elas têm um compromisso histórico, gente. Por que nós temos esse compromisso histórico? Porque nós temos as mesmas ambições políticas com o povo brasileiro. Não é para nós. Não é para mim, não é para o Lupe, não é para o Rui Falcão, não é para o Mercadante, não é para Miguelino. As nossas ambições são aquelas
legítimas, são as ambições para o povo brasileiro. Nós queremos um país escolarizado, nós queremos um país que tenha na educação dois caminhos. A educação para nós é uma certeza que eu tenho, ela significa manter os ganhos de distribuição de renda e fazê-los avançar, porque nós sabemos que o fim da miséria é só um começo. Fim da miséria, se acabar com a miséria, é só um começo. Você precisa do Minha Casa Minha Vida, entregando 3.750.000. Você precisa de um processo de aprofundamento da educação de qualidade nesse país absurdo, de tão grande. Agora, ele ao mesmo tempo, além de ser isso, ele faz com que o Brasil comece a trilhar o rumo da tecnologia, da ciência, da inovação. Leva o Brasil para a economia e para a sociedade do conhecimento. Nós queremos essas duas vias da educação que se encontram no presente e garantem o futuro do país. Por isso, eu quero afirmar aqui, o PDT, para a minha aliança, é algo fundamental. Ela participa da minha aliança. Eu agradeço ao Lupe, agradeço ao Manuel Dias, os dois que nesses anos têm contribuído para estruturar toda a nossa política nessa área. Nós, juntos, somos invencíveis. Nós, separados, somos fracos. Juntos, nós temos capacidade de construir um novo Brasil cada vez mais próximo. Nós só começamos. Agora, nós podemos dizer, somos aqueles que têm a experiência. Somos aqueles que fizeram. Então, o Bolsa Família está seguro nas nossas mãos. Por quê? Nós construímos o Bolsa Família, regamos o Bolsa Família, mudamos, sempre que foi necessário, as condições para incluir mais gente. Transformamos o Bolsa Família num caminho de ascensão social. Todos aqueles que falam, aproveitarei o melhor do que fizeram e não farei os erros que cometeram, se esquecem que um programa não é feito porque você acha ele bom ou ruim. É feito por aqueles que têm a vontade política de fazer, que têm a capacidade de fazer e que se arriscam contra tudo e contra todos a fazer. E por isso eu agradeço a coragem do PDT nesse tempo todo. E coragem é uma característica que, se nós não tivermos na política, nós não somos capazes de enfrentar as adversidades. Agradeço a coragem do trabalhismo. Muito obrigado a vocês. Viva que luta! Viva a gente! Deixa eu só pedir lembrança para o presidente. Olha aqui, é um ídolo do Rio Grande. É o nosso gaúcho Leonel Brizola, que como não chegou fisicamente no Palácio Planalto, eu quero pedir humildemente que ela volte na sua mesa para lhe dar proteção.